Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão, meus queridos jovens? Tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula, ela não é sobre arte, mas é sobre a guerra da arte. Calma que eu vou explicar. É o seguinte, nós vamos falar sobre essa questão, que é uma questão muito importante, de como nós alcançarmos os nossos objetivos. Por isso a aula de hoje vai estar em PD3. Ela fala sobre a guerra da arte e ela estará na nossa disciplina de PD3. Tá ok? A tarefa tá lá, prontinha, linda, maravilhosa. E eu vou dar a explicação agora, que eu considero importante, para que sirva de guia, para que vocês possam fazer com mais segurança ainda essa tarefa, né? Tá certo? Olha aqui, ó. Camiseta do Belchior, sou fã, né? Então, é o seguinte, vamos começar, tá? Bom, a primeira parte fala sobre um livro, e esse livro foi escrito por um autor extremamente importante, chamado Pressfield, tá? E ele fala sobre a questão da guerra da arte. O que ele diz? Ele diz, Steven Pressfield, que nós temos na vida que lutar contra o nosso maior inimigo, que é a resistência, tá? Então, logicamente, eu não vou pedir para você ler o livro, tá? O que eu estou passando para você agora é um resumo daquilo que está no livro. Então, o Pressfield, ele divide o livro em 3 partes. Na primeira ele fala sobre o nosso maior inimigo, que é a resistência. E na segunda parte ele fala como combater a resistência, tá? E na terceira ele mostra o que acontece quando vencemos a tal da resistência. Por isso o nome do livro, A Guerra da Arte, tá? Bom, o que vai acontecer? Nós possuímos, de acordo com o livro, 2 vidas. A vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós, que nós gostaríamos de ter. Uma aptidão, um objetivo, que quando você pensa assim sobre aquilo, logo vem um pensamento contrário. Ah, não, mas isso aí é muito difícil, muito complicado, eu não vou conseguir. Isso já é a resistência se manifestando, tá? E uma coisa que chama a atenção nesse livro, ele fala que o nosso inimigo, o primeiro inimigo que aparece é interno. Ele vem de nós mesmos. Quando a gente acaba se recusando a receber esses talentos que nós temos. Muitas vezes você tem um talento extraordinário para desempenhar uma determinada profissão, só que você não aceita aquilo. Você acaba criando uma resistência com relação àquilo, tá? Então, o Pressfield, ele fala que qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento da saúde, da integridade de longo prazo, ele acaba evocando a resistência, tá certo? Bom, vamos falar sobre os instrumentos que nos auxiliam no combate a essa resistência. Talvez o maior de todos é o que eu estou utilizando agora, que é a tecnologia. A tecnologia, ela nos auxilia muito no combate a essa resistência. Então, o autor, ele fala que o guerreiro e o artista, né, seja qualquer arte ou atividade que desejamos fazer, vivem pelo mesmo código de necessidade que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. Então, todos os dias nós travamos essa batalha contra a resistência, tá? E quando nós falamos sobre isso, a forma, um instrumento poderoso que nós estamos tendo agora, como eu falei agora há pouco, é a tecnologia, que nos auxilia de forma gigantesca no combate aos limites impostos, por exemplo, pela pandemia que nós estamos vivendo. Então, essa pandemia, como é que eu posso chegar até você? Por meio da tecnologia. Eu não posso estar em sala de aula e nem você também pode estar. Mas a gente acaba conseguindo, por meio desse instrumento poderoso que é a tecnologia, vencer esse obstáculo, tá certo? Bom, continuando na página 2 dessa nossa atividade, você vai observar que os sintomas comuns da resistência são procrastinação. Geralmente nós dizemos a nós mesmos, nunca vou começar o meu projeto, vou começar o meu projeto só amanhã. Então você vai se esquecendo do poder do agora, que você pode começar a fazer agora, tá?
Temos também a questão da vitimização, que é colocar-se na posição de vítima e fazer da vítima o oposto, o argumento que nós podemos utilizar a vida toda para dizer que não temos condição de alcançar determinado objetivo. E as compulsões. Então, qualquer coisa que nos tira a atenção, e sabe uma coisa que tira demais a atenção de você que está me ouvindo agora? É a questão dos games, de você ficar no celular, no joguinho, o dia todo. É legal, é super legal você ter, né, os seus jogos, poder brincar, mas você também tem que ter aquele momento dedicado aos estudos, tá certo? Então, como é que a resistência vai se apresentar em nossas vidas? Primeiro, infelicidade. Se você tem um talento, se você tem aquilo que pode mudar a sua vida e você não utiliza, imagina a pessoa que tem o talento de descobrir a cura do câncer. E ela está perdendo seu tempo brincando no celular com joguinhos. Logicamente, ela não é uma pessoa feliz. Ela vai se sentir o quê? Mal, entediada, sem prazer em nada, sentimentos de culpa. Então, muitas vezes nós temos o problema da depressão, segundo Steven Pressfield, e eu concordo plenamente com ele, por causa dessa questão, de nós não termos, não é, a capacidade de encarar esses problemas que aparecem em nossa vida, tá? Então, olha só, ele usa como exemplo Sócrates, que foi um grande filósofo grego, né? Que diz que o indivíduo realmente livre somente o é até o ponto de seu próprio autodomínio, enquanto que aqueles que não governam a si mesmos estão condenados a encontrar senhores que os governem. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, tá? Crítica. Quando vemos outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida. Então você tem que ter muito cuidado quando você começa a criticar outras pessoas. Muitas vezes você assim o faz porque observa que ela está combatendo a resistência e você, infelizmente, não está fazendo a mesma coisa, tá? Uma coisa muito legal que eu achei no livro é que o medo nos diz o que devemos fazer. O Pressfield, ele diz que o falso inovador é extremamente autoconfiante, enquanto que o verdadeiro morre de medo. O medo é natural, gente. Faz parte. Se você não estiver sentindo medo, algo está errado. É natural. O jogador de futebol, o grande craque, quando ele entra em campo, é lógico que ele vai ter medo, ele vai ter ansiedade. Aquela pessoa que se preparou para um concurso público, que estudou pra caramba, logicamente ela vai ter medo também. Então a gente precisa estar consciente com relação a isso, tá? A resistência, ela é diretamente proporcional a uma grande força, tá? Que é o amor. O contrário do amor não é o ódio, segundo ele, tá? Eu achei muito interessante isso. O contrário do amor é a indiferença. Então, para que um projeto prenda a nossa atenção pelo tempo necessário para se realizar, tem que estar ligado a uma paixão ou algo maior. Sabe aquela coisa que você gosta por paixão? Falei agora, dei o exemplo dos jogos, né? De celular, de videogame. De repente você tem um talento para criar um jogo. Então, você vai ter a paixão para criar aquilo. Mas, para isso é necessário que você combata o quê? A preguiça, que é chamada de procrastinação, a vitimização, tá? Então, a resistência, ela sabe de tudo isso, ela é esperta. E ela sabe que quanto mais energia gastamos remoendo as injustiças vividas dentro de nossas vidas, né, menos temos tempo para realizar o nosso trabalho. Então, se você fica se martirizando, pensando naquilo que aconteceu, na injustiça que foi cometida contra você, você infelizmente não percebe, mas você está perdendo tempo, tá? A racionalização é o braço direito da resistência. Olha só, a racionalização é seu aliado, é a parte da nossa mente que realmente acredita naquilo que a racionalização nos diz. É tipo assim, para que eu vou fazer o vestibular? Para que eu vou estudar? Se eu sei que eu não vou ter condições de fazer um determinado curso, porque eu não vou ter livros, não vou poder cursar, porque eu não vou ter determinados instrumentos. Quer dizer, isso é uma racionalização perigosíssima, tá? Porque você está substituindo a crença, a fé, a paixão em algo que se demonstra ser uma falsa racionalização, tá? Então, eu acabei de falar para vocês a primeira parte.
A segunda parte é como combater a resistência. Nós já identificamos, sabemos o que ela é, tá? E como combater a resistência? Olha só, eu coloquei uma frase no texto para você pensar. Uma coisa é estudar a guerra e a outra é viver a vida de um guerreiro. Então, o amador, por exemplo, a pessoa amadora, ela joga por diversão, certo? O profissional, ele joga para valer. O profissional ama tanto sua vocação que dedica a sua vida a ela, compromete-se integralmente. E a resistência detesta que nos tornemos, sabe o quê? Profissionais. Então, pense nisso. O Walt Disney diz o seguinte: para começar, pare de falar e comece a fazer. O Walt Disney foi extraordinário, ele foi atrás dos sonhos dele, disseram que era impossível viver de desenho e ele criou os maiores desenhos feitos na história, ao lado dos asiáticos também, que tem desenhos sublimes, não é? Então, ele diz isso, para começar, pare de falar e comece a fazer. Olha só, o profissional dedica-se a dominar uma técnica e ele vai receber por aquilo. Um médico, um professor, ele vai dominar aquela técnica e vai viver daquilo. A diferença muitas vezes é que você percebe aquelas pessoas que vivem por paixão, porque gostam daquilo que fazem, né? Eu, por exemplo, adoro o que eu faço. É muito bom. Agora, seria melhor se nós pudéssemos estar nesse momento em sala de aula. Não resta a menor dúvida, tá? Outra coisa que nos atrapalha muito é o medo da rejeição. Ah, eu não vou conseguir, eu vou receber um não. Gente, o máximo que você pode receber na sua vida, ao correr atrás de um projeto, é um não. Mas é importante que você lute, para que você possa alcançá-lo. Tá bom? Essa é a parte que nós falamos sobre o medo da rejeição. E no finalzinho do texto eu faço um resumo, tá? Que diz o seguinte: a resistência é o nosso grande inimigo, é algo interno. Para combatê-lo é preciso simplesmente fazer aquilo que nos comprometemos a fazer. E assim que entramos em movimento, ação, isso é muito importante, gente. Movimento, ação, uma força superior também age a nosso favor. Aí você pode dar o nome que você quiser a essa força superior. Eu dou o nome de Deus, tá ok? Que vai acabar nos auxiliando, que é a grande força superior, que vai nos auxiliar quando perceber que nós entramos em ação. Então, tarefa. De que fala o livro Guerra da Arte? Ah, professor, mas eu não li o livro. Peraí, você não leu, mas você tem um texto aqui que é um resumo e tem a explicação do professor. Então eu gostaria que você fizesse um resumo baseando-se no texto, tá bom? Qual a diferença entre resistência e amor? Bom, uma coisa acaba sendo o contrário da outra. Acabei de explicar para você. Quais são os sintomas comuns da resistência? Nós também falamos agora há pouco, lembra? E de que forma a tecnologia auxilia a combater esse mal? Então, queridos, a gente vai encerrando a aula de hoje, tá? Nós não falaremos essa semana propriamente dito sobre artes, mas nós estamos falando sobre esse livro, que é um livro extraordinário. O professor de artes acabou fazendo um resumo textual, que você vai ter acesso na plataforma, e não deixe de fazer. Esta será a tarefa dessa semana, ok? E no caso de artes, se você ainda não fez as tarefas, não deixe de fazê-las, tá certo? Para que você possa estar preparado para a prova bimestral que logo, logo ocorrerá, ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima!